provido para as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Falar para os irmãos que domingo que vem, domingo de manhã, 9h30, domingo 5 da tarde, 7 da noite, é culto de... Semana que vem é culto de Santa Ceia do Senhor, viu? Então, meu querido, não esquece de trazer o quilo, as suas ofertas, seus dízimos. Semana que vem, no culto de ceia. Amém? Aleluia! Quem está nos ajudando também em São José do Alegre, na obra lá, aquele envelopinho, vamos continuar firme aí, tá? Estamos batalhando. Glória a Deus, maravilha. Nosso obreiro, nosso irmão, Davidson, vamos estar ouvindo uma palavra. Deus possa abençoar, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Mais um fim de tarde, mais um domingo, né? Nós podemos estar aqui reunidos como a igreja de Cristo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muitas das vezes nós passamos por situações adversas, né? Situações que às vezes nos preocupam, mas a mensagem dessa palavra de hoje diz assim, que eu queria deixar como tema, é que enquanto você cuida das coisas de dentro, Deus cuida das coisas lá fora. Amém, irmãos? Se você pudesse se colocar de pé, abrir comigo no livro de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. A partir do verso 5, só do 5 ao 7, para a gente fazer uma leitura mais rápida aqui. Lucas 1, versículo 5, perdão. Amém? Todos acharam? Diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Amém? Até aqui. Deus, mais uma vez na tua santa e gloriosa presença, Pai, queremos pedir, Pai, que o Senhor venha trazer entendimento, Deus, dessa tua palavra agora nos nossos corações, Pai. Que ela venha semear em nossos corações, Pai, verdadeiramente, Senhor Jesus, com entendimento, para que nós possamos vivê-la e praticá-la, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Amém. Aqui nós vamos ler no livro de Lucas, né? A história de Zacarias e Isabel. Mas um pouquinho antes, né, nós vemos aqui Lucas como médico, historiador, ele é um pouco mais detalhista na hora de escrever, né? Acredito que todos aqui, a grande maioria, saiba disso, né? Que ele colocavam ali o dia, o governador, né? Porque ele queria apresentar um documento que comprovasse a veracidade daquilo que ele estava relatando, né? Diferente um pouquinho do livro de Mateus, que ele vem para pregar mais voltado para os judeus e ele quer apresentar aos judeus o rei prometido. No livro de Marcos, que vai falar ali um pouquinho mais para os romanos, ele vem falar sobre Jesus Cristo como um servo. Por isso ele relata vários milagres, até um pouco mais que os outros evangelhos, né? Mas ele vem apresentar um servo que é maior do que César. E é assim que ele vem apresentando. No livro de João, nós já vemos um evangelho um pouco mais aberto, né? Um pouco mais universal, vamos dizer assim. Porque João ele não veio apresentar Jesus como rei,
nem como servo, e nem como homem, como o livro de Lucas traz um pouquinho mais. Mas ele veio apresentar Jesus como um Deus, né? Então, aqui no livro de Lucas, e é por isso que ele vem relatando, a partir do verso 5 ele diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Por que ele vem destacando e relatando assim? Porque, com certeza, naquela época deveria ter vários Zacarias, várias Isabel, mas ele queria destacar e mostrar quem era, de quem ele estava falando. Então ele vem falar que ele era um sacerdote, que era, né? Vem falando toda a geração. Quando você vai identificar alguém, às vezes nós falamos, né? De alguém, você lembra daquele irmão, fulano? Não lembro. Filho de fulano, irmão de ciclano, assim. E aí nós conseguimos chegar, lembro. Realmente, eu sei de quem você está falando. Então, quando eles começam a falar de Zacarias, né, e Isabel aqui, com esses relatos, eles vão chegando dentro daquilo que ele queria, né? E no verso 6 ele fala assim: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. No 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade, né? Então nós vemos aqui o início dessa história, ele falando que os dois, diante de Deus, eles eram irrepreensíveis e cumpriam todos os mandamentos diante de Deus. Mas ainda assim ele fala que Isabel era o quê? Estéril. E nós sabemos a dificuldade que era para uma mulher, naquela época, não poder ter filhos. Porque futuramente, a esperança da mulher, de quem iria cuidar dela na sua velhice, eram seus filhos. Mas ela não teria quem cuidasse dela se um dia o marido viesse faltar. Então nós vemos, né, também essa situação, e falando também que eles já estão avançados em idade. No verso 8, a palavra fala assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdote, ele, o Zacarias, o sacerdócio, diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, o vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Então, irmãos, eu quero, né, trazer aqui um pouquinho para os dias nossos, porque nós vemos aqui um casal já avançado em idade, a esposa ela era estéril, mas ainda assim nós vemos que era perfeito, né? Eles buscavam a perfeição, eles buscavam a santidade, eles buscavam viver segundo os preceitos daquilo que Deus tinha colocado, né? E muitas das vezes, nos dias de hoje, por pouca coisa, as pessoas já desanimam, já começam a fraquejar, já começam a olhar para o lado, a olhar para trás, né? Igual o povo lá no deserto, quando Moisés saindo com o povo e eles... mas lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha isso. Começa a murmurar quando começa a não acontecer da forma que eles queriam. Ou algo que eles oravam, porque Zacarias e Isabel, eles oravam por esse filho, né? No decorrer aqui, a gente vai continuar a leitura e vocês vão ver assim. Eles oravam, mas até então não tinha acontecido. E a hora que eles estão avançados em idade, talvez você poderia falar assim: mas já faz tanto tempo que eu tenho orado por essa situação na minha casa, e até hoje nada aconteceu. Eu acho que Deus não está olhando para mim. Eu acho que Deus não tem nada para mim nesse sentido. Talvez Ele não queira fazer, talvez não seja da maneira dele. E aí as pessoas começam a esmorecer, começam a murmurar.
começam a titubear na palavra. Mas nós vemos aqui um casal abençoado, que permaneceram. E lá no verso 13, continuando aqui, né, logo depois que Zacarias vendo o anjo, né, fala que turbou-se e caiu temor sobre ele. No verso 13, fala assim, ó: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Então nós vemos que por muito tempo ele orou, por muito tempo ele buscou, né? E a sua mulher, estéril, eles avançados de idade, ainda assim ele permaneceu, ainda assim ele continuou buscando, ainda assim ele continuou perseverando nos caminhos do Senhor. E um dia, né, caiu na classe sacerdotal dele. Aqui a Bíblia fala por sorte, mas é tudo movido e controlado por Deus. Desde a época de Davi, quando Davi fez ali a separação, né, tudo certinho, cada um ia fazer o seu turno de 15 em 15 dias. Caiu certinho o dia dele e ele foi lá para apresentar, né, acendeu o incenso lá dentro do templo. E quando ele vai lá fazer isso, o que aparece para ele? O anjo. E o anjo fala para ele: Zacarias, sua oração foi ouvida. Aí eu fico pensando, há quanto tempo ele está orando por isso? Porque era de costumes deles casarem bem novos. Não acredito que eles casaram velhos, né? Então, aqui eles já estavam avançados de idade. Mesmo assim, ele continuou perseverando. Mesmo assim, ele continuou buscando. Mesmo assim, ele continuou clamando por aquilo que estava no coração dele. E muitas das vezes nós queremos orar por uma situação, seja ela qual for. Uma cura, a salvação de um ente querido, um parente, de um irmão. E aí nós oramos por um período, talvez dias, talvez meses, e nós achamos que é muito. Mas até agora Deus não falou nada. Até agora Deus não fez nada. Eu acho que Ele não vai fazer mais. Eu acho que eu não vou mais orar, não. Vou perder meu tempo. Vou começar a orar em outro sentido. Vou procurar o que Deus tem aqui, porque isso daqui eu vejo que Deus não quer. Aquele meu irmão que está lá fora, que eu oro por ele para anos, até hoje ele não se converteu. Parece que cada dia está pior. Não vou mais orar, não vou mais buscar, não. Deus sabe. Eu já falei para ele 1000 vezes, ele não ouviu. Então, não vou mais orar, não. Deus está em silêncio. Deus não quer falar comigo. Deus não quer responder a minha oração. Mas aqui, irmãos, quando esse anjo aparece para Zacarias, fazia 400 anos que Deus estava em silêncio. Não falava mais. Fazia 400 anos que eles não tinham uma revelação direta de Deus. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que eles viviam segundo os preceitos do Senhor. 400 anos, Deus em silêncio. Não falava mais com o seu povo. Ainda assim, tinha aqueles que buscavam verdadeiramente. Ainda assim, tinha aqueles que adoravam e viviam verdadeiramente aquilo que ele tinha. O evangelho, as boas novas, como foi pregado no domingo passado aí. Ainda assim, tinha aquele que cria e perseverava, e buscava, e orava. Então esse anjo, a hora que ele, fala sobre isso, e fala que esse filho vai ser cheio do Espírito Santo, ainda dentro do ventre. No 16 fala assim, que ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso?
pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo. Disse-lhe, eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias lá fora, né? E maravilhava-se de tanto que se demorava no templo. E saindo ele, não lhe podia falar e entender o que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Então nós vemos aqui uma outra versão, aqui, uma outra situação. Zacarias buscava, Zacarias orava, e quando o anjo apareceu para ele para falar. Ainda assim gerou uma dúvida no coração dele. Aí o anjo falou, ó, já que você não está crendo no que eu estou falando, é uma promessa de Deus, vai acontecer. Mas então agora você vai ficar mudo. Você não vai falar até essa promessa se cumprir. Aí nós vemos a situação de que, por muitas das vezes, nós oramos, nós buscamos, aqueles que, acredito que todos os irmãos aqui já devem ter vivenciado situações que olhavam uma situação e pensavam assim, só Deus pode agir nessa situação. Só Deus pode operar. E muitas das vezes nós persistimos nas orações. Mas lá no fundo a gente fica assim, mas será se ele vai fazer? Será se ele vai agir? Será se ele vai cumprir? Será se ele vai agir nessa situação a qual eu estou passando? Então nós vemos aqui, irmãos, que Zacarias passou por isso. Como humanos, nós somos humanos, nós temos sentimentos. É natural, às vezes, nós termos alguma dúvida, mas diante de Deus, nós devemos ter a certeza de que aquilo que Ele tem para nós é o melhor. Se a sua oração ainda não foi atendida, aguarda no Senhor. Se aquela sua petição ainda não foi atendida, aguarda no Senhor. Porque o silêncio também é uma resposta. No meio da tribulação, muitas das vezes, há um crescimento espiritual, irmãos. Há um fortalecimento. Nós buscamos mais. Nós oramos mais. Nós entendemos a nossa dependência de Deus. Na minha casa, né, alguns irmãos aqui já ouviram o testemunho da Camila, nós passamos por mais de uma vez algumas situações em que a gente orava e 100% de certeza que Deus ia agir o tempo todo. Irmãos, às vezes vinha uma dúvida no coração. Às vezes vinha aquela, meu Deus, será se vai sair dessa? Será se vai continuar? Será se vai dar certo? É natural. Nós vemos as possibilidades que os médicos vão colocando para a gente. Mas, exercendo a nossa fé, nós não podemos esmorecer. Nós devemos permanecer. Nós devemos continuar. Porque nós vemos aqui, ó, Zacarias, com toda a sua diversidade, ele poderia ter falado assim, agora eu já estou velho. Deus não está... Minha mulher é estéril. Eu velho, ela velha. Bom, não vai adiantar mais. Agora já se perdeu. Mas ao invés dele ficar lá fora, remoendo ou murmurando uma angústia que era de não ter um filho, o que ele fez? Chegou a vez do seu turno. Ele entrou no templo para acender um incenso ao Senhor. Ele continuou servindo a Deus. Ele continuou buscando de Deus. E enquanto ele estava lá dentro, o anjo aparece para ele e fala, sua mulher está lá fora. Pode ficar tranquilo, porque Deus já ouviu a sua oração e ela vai ser atendida. A sua mulher vai ter um filho. Vocês vão ter um filho.
Aquilo que você tanto buscou, aquilo que você tanto quis, vocês vão ter. E qual que era a dúvida? E qual que era a dificuldade? Porque, igual falando, né, eu acho que lendo ali, eu fiquei pensando um pouquinho nessas situações que a gente passou, porque é diferente. A Camila era uma situação de saúde, mas naquela época, quando uma mulher não podia ter filhos, não era só vergonhoso uma preocupação futura, mas segundo uma crença dos costumes deles, eles acreditavam que o quê? A mão de Deus não está sobre aquela casa ali, não. E tem alguma coisa errada ali. Ah, mas ele é sacerdote. Tem alguma coisa errada lá. Ah, deve ser pecado. Para eles não terem filhos, Deus deve estar castigando eles, porque alguma coisa eles estão escondendo. Alguma coisa está escondendo ali. Só que a Bíblia fala o quê? No 6. Eram ambos justos perante Deus. Viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, as pessoas ali provavelmente apontava, julgava, falava cochichando, escondido. Eles estão vivendo alguma coisa errada porque Deus não está abençoando. E eu lendo e pensando nesse sentido, eu lembro que quando a Camila estava internada, fazendo só uma conjectura aqui, tá? Uma comparação, igual eu estou falando, era uma situação de saúde. Um conhecido, né? Um conhecido aí, nosso, cristão, hoje já não está mais com a gente, faleceu, acredito que esteja na glória. Era um homem bom, mas numa das visitas eu não estava lá com a Camila, ainda bem, porque senão eu ia ficar mais bravo um pouquinho. A Camila estava mais debilitada e acho que ela não raciocinou muito bem, não. Mas ele foi lá, visitou a Camila com a esposa, e depois a Camila me contando, né? Não, você acredita que ele veio aqui e falou para mim assim, você tem algum pecado? Porque se tiver, confessa agora, porque os médicos fazem o exame e não descobrem o que você tem, ué. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Então, às vezes, nós passamos por situações que as pessoas de fora podem olhar e falar assim, ixi, esse aí é crente, mas olha lá a vida que ele está, olha a situação que ele está passando. Olha lá, para você ver, olha lá, o médico não consegue descobrir a situação. Tem pecado ali. Mas nem tudo, irmãos, é para nós entendermos. Mas tudo que nós passamos é para a glória de Deus. Porque hoje ela está aqui, está saudável. Os médicos não conseguiram resolver. Mas quem que trouxe a solução e a saúde para ela de volta? Foi Deus. E a hora que Deus restaurou essa saúde dela, os médicos comprovaram. Esse nosso conhecido também pôde testificar e falou, uai, achei que tinha alguma coisa errada. Nem sempre tem algo errado. Mas tudo está nos planos de Deus para a nossa vida. Independente da situação que nós passamos, Deus tem um crescimento. Porque depois que nós passamos por dificuldades e situações, e nós oramos, e nós buscamos, e nós perseveramos, nós conseguimos ter uma intimidade maior com Deus. Não é assim que Jó falou? Antes eu te conhecia de ouvir. Hoje eu consigo te ver. Então nós não precisamos ter uma intimidade de ouvir falar de Deus. Nós podemos ter a intimidade de nos aproximarmos de Deus. E continuando um pouquinho para frente, né, na história aqui de Zacarias e Isabel, nós vemos que então Isabel ficou grávida. Ela, por 5 meses, ela ficou em silêncio. Aqui vou ler aqui no 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio, ou a minha humilhação, ou a minha vergonha diante dos homens, para destruir a minha humilhação, ou a minha vergonha diante dos homens. Então nós vemos que por 5 meses ela ficou quieta ali, guardando.
cuidando, né? Acredito que ficou ali reservada, cuidando daquela bênção que Deus tinha dado para eles. E depois de 5 meses, aí já não dava para esconder, vem a barriga e tudo mais. O pessoal viu e falou assim: tá grávida? Mas não era estéril? Rapaz, eu sempre pensei que a mão de Deus não estava sobre aquela casa, mas eu acho que eu estava errado, hein? E sabe por que eles estavam errados? Porque aquele casal viviam diante do Senhor. Aquele casal buscava a Deus. Aquele casal clamava a Deus todos os dias. E nessa busca incessante, alcançaram aquilo que era uma bênção para eles, aquilo que eles tantos queriam, que era o filho. E um pouquinho aqui para frente, ainda no capítulo 2, nós vemos que esse mesmo anjo, ele aparece a Maria. E aí, no verso 28, fala assim, ó: e entrando o anjo, onde ela estava, onde Maria estava, tá, irmãos? Isso aqui é a continuação, só para correr um pouquinho, a gente ganha tempo. E aí o anjo diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. E aí Maria fala para o anjo: mas como que eu nem conhecia ainda o homem? Mas o anjo falou: o Espírito Santo vai descer sobre você. E dentro do seu ventre vai gerar um filho. Mas esse filho não é qualquer filho, irmãos. Sabe aquele cumprimento dela lá? Salve agraciada. Não sei se está certo aqui a pronúncia, né? Aristos, né? Eu acho ali no grego, é tomar gracioso, ou um presente divino, uma graça divina, ao qual a gente não consegue alcançar. Mas naquele dia o anjo fala para Maria: salve agraciada. Sabe por quê? Ela não podia alcançar isso com as forças dela. Mas ele estava falando assim, ó: você foi alcançada. E agora dentro de você, dentro do seu ventre, vai nascer um menino. E o nome dele será chamado por Jesus. E esse Jesus é aquele que vai morrer na cruz por mim e por você, meus irmãos. Um dia, nós também fomos alcançados pelo Senhor. Um dia, eu fico imaginando, né? Nós podemos dizer que alguém, ou Deus, o próprio Deus falou assim, quando você abriu o seu coração e aceitou a Ele, Ele falou assim: salve agraciado, hoje você foi achado. Nós não podemos achar a Deus, mas Ele nos acha. E quando nós abrimos o nosso coração, nós temos um encontro real com Ele. E a partir daquele dia que nós fomos achados no Senhor, dentro de nós também veio algo direto do céu, o Espírito Santo de Deus também sobre nós. Assim como Maria começou a gerar a Jesus, dentro de nós hoje habita o Espírito Santo de Deus. Salve agraciado, salve agraciada. Você foi alcançado pelo Senhor. Você foi alcançado pelo Senhor. E se você foi alcançado pelo Senhor, não desanima. Não esmoreça. Independente daquilo que você está passando, continue vivendo e buscando, servindo, fazendo conforme a vontade de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele entra em nós, irmãos, nós vivemos a vontade do Senhor. Não é mais conforme o que eu quero, não é mais conforme a minha vida, o caminhar do meu jeito, mas é conforme a vontade de Deus. E se eu vivo a vontade de Deus, as coisas e os milagres de Deus têm para a minha vida vão se cumprir. Eles vão se cumprir. Porque você vive conforme os preceitos do Senhor, conforme a vontade do Senhor. E um pouquinho mais na frente aqui nessa história, nós vemos que Maria, ela era prima de Isabel e ela foi visitar, logo depois dessa visita do anjo, né? Não sei se passou alguns dias, eu não procurei ali certinho, mas
ela foi visitar Isabel. E lembra da promessa do anjo? Ainda no seu ventre, esse seu filho vai ser cheio do Espírito. E aqui no verso 39, fala assim, ó: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em sua casa, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir a Isabel saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Então, a hora que Maria chegou lá na casa de Zacarias, a hora que ela cumprimentou Isabel, a palavra de Deus fala o quê? Que aquela criança, que João Batista que estava ali, ó, ele foi cheio, ele começou a pular no ventre, a Isabel foi cheia do Espírito naquele momento. Você consegue imaginar isso? Maria com dias, Isabel com 6 meses, e aquelas crianças ali cheias do Espírito. Vou abrir aqui um parênteses bem rápido, daqui a pouco eu volto naquilo que eu quero dizer, tá? Mas é só porque isso também veio na minha cabeça, né, a hora que eu estava preparando, que nos dias de hoje, nós vemos, né, as leis aí, as coisas que os homens estão tentando tentando colocar, impor, dizendo que o feto ainda não é uma criança, ele ainda não tem uma vida. Não, pode tirar 3, 4, 5 meses, não tem problema, não faz diferença, né? Existem países com mais tempo, eles permitem tirar. Irmão, aqui, essas crianças ainda dentro do ventre, João Batista com 6 meses, a palavra de Deus fala que ele já estava cheio do Espírito Santo, enquanto o mundo lá fora está querendo matar, enquanto o mundo lá fora está querendo tirar. E o pior de tudo, sabe o que é? É às vezes encontrar irmãos que concordam com a situação. Não, mas a gente tem que analisar a situação lá, irmão. E se aconteceu isso ou aquilo outro, aí ela tem direito, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mano. É claro que acontecem situações absurdas lá fora e nós não estamos aqui entrando em concordância com nenhuma delas. Mas nós estamos aqui combatendo e indo contra a retirada de uma outra vida. A morte de alguém nunca vai trazer a solução para um problema que alguém possivelmente passou. E se alguém, né, é um cristão e tem essa mentalidade, talvez ele ainda não tenha entendido o evangelho. Ah, mas irmão, pode pensar, põe na balança aqui para você ver. Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa. Existem conceitos que eu não vou colocar em debate. Sabe por quê? Porque não importa a minha opinião ou a sua. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E o que ela diz? Que os homicidas não herdarão o reino dos céus. E como que eu vou ser um cristão tirando a vida de alguém? Cometendo um aborto. Ou algo parecido. Não dá. Não dá, irmãos. Não dá para equiparar as duas coisas. Ou você é, ou você não é. Não existe um meio termo. E é por isso que nós temos que estudar as Escrituras. É por isso que nós temos que buscar o conhecimento do Evangelho. Por quê? Porque quando acontece alguma situação, quando eu não conheço aquilo que Deus tem para aquela situação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha opinião. Bom, eu acho que Deus não fala nada sobre isso aqui. Então eu acho melhor assim. Isso aqui vai ser a melhor solução. Mas se Deus não fala nada, ou você não procurou saber aquilo que Deus tinha para essa situação? Ou você não procurou se informar? Porque se você pegar a Bíblia, meu irmão, do início ao fim, ela é um percurso para a nossa vida toda. Não existe uma situação que você vai colocar e vai falar assim,
Mas aqui a Bíblia não está falando nada, não. Será se vai, será se não vai? Não. Aquilo que é pecado, tá, irmãos? Aquilo que não convém, ou aquilo que vai te levar à morte, né? Aquilo que vai te tirar dos caminhos do Senhor, a Bíblia ela é bem clara. Ela não deixa dúvida daquilo que é errado, daquilo que é certo. Ela não deixa dúvida. Só tem dúvida aquele que não procura saber. Aquele que não busca. Aqui no verso, continuando aqui, né, ainda, da visita de Maria a Isabel. Vamos continuar aqui do 42. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que vem me visitar a mãe do meu Senhor? Olha só para você ver, Maria só cumprimentou, mas Isabel já... Opa, peraí, tem algo diferente aqui. E ela sentiu, a hora que ela foi cheia do Espírito, acredito ali que o Espírito Santo que deu essa revelação. É a mãe do meu Senhor que está vindo me visitar. Então ninguém confunde, não. Não dá para confundir quando é a presença de Deus, não. Será se isso aqui é de Deus? Será se aquilo não é? Quando é de Deus, você sabe. Quando você deixa um espaço no seu coração para Deus habitar de verdade, você sabe quem é e quem não é. Você sabe se Ele está no seu coração, você sabe se Ele está na sua vida, e você sabe se é só um emocional que está vindo ali naquele momento, ou se é o Espírito Santo derramando sobre a sua vida. E ali naquela situação nós vemos: e de onde me provém isso a mim, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Olha o 45. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurados aquela que creu, ou aquele que creu. Como que você recebe as boas aventuranças de Deus? Como que você quer buscar e clamar a Deus se você não crê? Se você não acredita? Se você põe um empecilho ou uma dúvida? Não dá. Nós temos que crer. É assim que a palavra de Deus nos diz. Bem-aventurado aquele que crê. Aquele que crê vai receber as boas aventuranças do Senhor. Quando você crê, as suas orações, e vive, né, verdadeiramente o Evangelho, as suas orações, elas chegam diante do Senhor. E elas vão ser ouvidas. Eu não sei qual é a situação que você pode estar passando. Qual é a circunstância que você está vivendo. Eu não sei aquilo que você estava clamando e hoje você deixou para trás. Ou que hoje você ainda permanece clamando. Mas uma coisa é certa. Enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Enquanto nós cuidamos das coisas de dentro, Deus cuida das nossas coisas lá fora. Então nós não devemos parar, irmãos. Você não deve parar. Você deve crer. Você deve confiar. Você tem que acreditar que Deus vai agir, que Deus vai fazer. É claro que a grande promessa de Deus para nossas vidas é a salvação das nossas almas. E é isso que nós devemos buscar. Como a palavra de Deus nos diz, buscar primeiramente o reino dos céus. Muitas das vezes usamos de formas distorcidas, né, essa palavra. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas quando nós buscamos de Deus, quando nós buscamos viver verdadeiramente, independente da situação que eu estou vivendo, eu busco a Deus, Deus, mais um dia eu entrego nas tuas mãos. Mais uma vez eu estou aqui orando e buscando por essa situação. Por mais uma vez eu quero que o Senhor venha tomar a frente no meu dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia eu poder acordar, levantar, respirar, viver com a minha família. Se está faltando alguma coisa, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, eu sei que o Senhor pode prover nessa situação.
Deus, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode agir, eu sei que o Senhor pode salvar. Então, Senhor, está aqui a minha família diante do Senhor. Apresenta a sua família diante de Deus. Se apresente todos os dias diante de Deus. Apresente as suas situações e as suas causas diante de Deus. Não acha que passou muito tempo. Ah, mas já faz tantos anos, rapaz. Eu acho que não vai dar mais nada, não. Zacarias e Isabel já eram velhos. Ela era estéril. E ainda assim o anjo apareceu e falou: Deus ouviu as suas orações. Não começaram a orar ontem. Não começaram a orar hoje. Infelizmente, nós somos ansiosos, né, imediatistas. Nós queremos orar e queremos que o milagre aconteça naquele momento. E muitas das vezes Deus faz assim. É segundo a vontade dele. Não a minha ou a sua, mas é segundo a vontade dele. Só que antes dele fazer, ele coloca à disposição o seu ouvido. Ó. Coloca diante de mim aquilo que você precisa. O que você quer? Por quem você está orando? Mas por que você já desistiu? Mas por que você já parou? Por que você já está olhando para o lado? Por que você não persevera? Por que você não continua? Vamos, você vai alcançar, eu vou fazer. Mas coloque em prática a sua fé. Nós não estamos falando de qualquer um, irmãos. Nós estamos falando do Deus que nos criou. Que criou os céus, que criou a terra com a sua palavra. A palavra de Deus fala que Ele conta as estrelas e dá nome a cada um delas. Não estamos falando de algo pequeno. Nós estamos falando de algo que não dá para imensurar o seu tamanho. E que para nada para Ele é impossível. Então a sua situação que você está colocando em oração, ou aquilo que um dia você deixou, para Ele não é impossível. Se para você, no seu coração, já está falando, isso aqui já não dá mais. Isso aqui é impossível. Eu quero falar para você aqui hoje que é possível. Eu quero falar para você aqui hoje que Deus ainda continua ouvindo a sua oração. Que Deus continua ouvindo a sua oração. Ele continua observando também a sua caminhada. Continue perseverando. Continue buscando. Continue fazendo segundo os propósitos dele. Porque vai ser no momento certo. No momento certo, Deus vai agir. Deus vai fazer. Cuida das coisas de dentro. E Ele vai cuidar das coisas de fora. Vamos cuidar das coisas dele. E deixe todos os problemas, todas as situações, todas as angústias diante do Senhor. Amém? Queria pedir para os irmãos se colocarem em pé. Aquele que quiser receber uma oração do pastor, pode chegar aqui à frente, para o pastor orar por você. Por essa situação que talvez você já deixou de lado, mas hoje você vai decidir continuar perseverando por ela, falar, não, eu não acreditava mais nisso, mas o Deus que eu creio é o Deus do impossível. O Deus que eu creio é o Deus que pode operar milagres. O Deus que eu creio é um Deus que salva, que cura, que liberta. Independente da situação, seja ela qual for, coloque a mão no seu coração, vem à frente, o pastor vai estar orando, fortalecendo, assim como igreja, junto. Quando nós estamos juntos, nós formamos um culto racional ao Senhor. E nós vamos orar e fortalecer a vida um do outro, buscando um pelo outro. Tem situações que às vezes nós caminhamos sozinhos e nós desanimamos. Mas quando tem um irmão do lado ali orando e perseverando junto conosco, nós podemos buscar o Senhor. Nós podemos continuar caminhando com o Senhor, vivendo a palavra do Senhor, fazendo conforme a situação e aquilo que Ele quer. E aquele irmão, como a palavra de Deus diz, que é melhor sermos dois do que um. Porque se um dá uma titubeada, você levanta. Vamos, persevera, irmão. Persevera porque Deus vai fazer. Persevera porque Deus está aqui. Persevera porque Deus vai agir na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode subir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor.
tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que não vai mais se abrir, sei que não estou só, que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, minha força me encoraja a prosseguir. Sempre, sempre, sempre. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Não perde na sua vida. Glória a Deus, irmãos. Deus do impossível vai agir na sua situação, irmãos. O Deus do impossível vai agir nas suas orações. Basta crer, basta buscar, continue perseverando, porque Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, irmão. Recebeu aí, sim ou não? Recebeu a palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Uma noite abençoada para a igreja, uma semana cheia do Espírito Santo, um mês lindo, maravilhoso. Seja abençoado, protegido, guardado, livre de todo mal. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam... E todos digam, com alegria, todos digam, cumprimenta o seu irmão e a sua irmã, com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.